petróleo do ponto de vista daquela discussão de desindustrialização, que vocês conhecem, mas tem a maldição também que o Brasil passa a ser um país que tem que se defender, né? Tá certo? A Marinha vai crescer. Mesmo a aeronáutica precisará crescer. Então a tendência, eu vejo daqui 20, 30 anos e tal, o Brasil, na área o Brasil vira protagonista também no cenário internacional, quer dizer, vai precisar crescer também na Itamaraty, vai crescer muito emprego nessas atividades típicas de Estado, né? Que é defesa, segurança, diplomacia e tal. Né? E na saúde e na educação, porque, tomara, né? Sinal de que queremos, quem sabe, daqui a 20 anos um país um pouco melhor, bem melhor. Do ponto de vista dos países desenvolvidos, a gente percebe um cenário, né, descrevendo aí os dados, sem pensar em futuro, um exercício mais complicado, né, mas do ponto de vista dos países desenvolvidos, a gente percebe aquilo que eu disse, né, quer dizer, no pós-guerra, com a democratização, primeiro a reconstrução europeia, depois a democratização, e a luta intensa por direitos sociais, direitos civis nos Estados Unidos e na Europa, cresceu o emprego no setor público. Né? Principalmente saúde e educação. Estados Unidos, isso é claro, né? Eu repito, 1/3 dos empregos públicos dos Estados Unidos são na área de educação. Está no texto aqui da FEE que eu fiz para vocês. Né? Mas, depois dos anos 80, 90, aí foi uma coisa mais complexa e menos padronizada. Né? Na Inglaterra você tem a queda forte do emprego público por causa do liberalismo. Né? Nos Estados Unidos não, apesar de ter também tido o neoliberalismo forte nos Estados Unidos, não teve queda em termos absolutos de emprego público, quase nunca. Né? A proporção caiu um pouco, mas muito pouco nos Estados Unidos. Né? A Alemanha também, o emprego público em relação ao total não caiu nos anos 80 e 90, e nem agora na crise. Né? E a Espanha também tem que ver com cuidado, porque os números recentes mostram um aumento do peso do emprego público, mas é porque a crise do setor privado foi muito forte. Né? E na Espanha tem aquele fator que eu falei agora há pouco, muito especial, das autonomias das regiões, então o emprego nos locais na Espanha cresceram expressivamente. Né? E também no caso espanhol a gente percebe que aquele salto de emprego público que veio nos anos 50 e 60 nos países desenvolvidos, na maior parte deles, na Espanha veio depois, né? Foi depois quando cai o Franco ditador, né? E começa a democratização dos anos 80, final dos anos 70, ali que dá o crescimento do emprego público um pouco maior do que nos outros países quando já não começando a cair. Mas é isso, esses são os movimentos gerais, né? Quer dizer, vou deixar agora para vocês perguntarem sobre o Brasil, sobre os países envolvidos, sobre perspectivas, sobre o que aconteceu, enfim. E também queria concitá-los, né? Estudar. Alguém aqui tem essa ideia, né? Eu posso ajudar, se quiserem, né? Porque realmente é um tema importante, né? É um tema que envolve a organização da sociedade, envolve a questão da democracia, políticas públicas, questão fiscal é importante. O problema é que o Rio Grande é gravíssimo, né? A questão fiscal, o que mais? A organização do Estado, o desenvolvimento econômico também, né? O emprego no welfare state na Europa do pós-guerra foi não só melhoria de serviço público, mas também de fortalecimento do mercado interno, né? Gerando demanda, padrão de consumo, tudo foi sustentado por esse setor. Né? Então, valeu pessoal, obrigado. Vamos então abrir as inscrições. Normalmente nós fazemos assim 2 blocos, cada bloco com 4 inscrições. A gente sempre solicita que as pessoas façam perguntas sucintas, de maneira que mais pessoas possam participar. Então estão abertas as inscrições. Tá. Então. Alô, agora eu vou ficar sentadinho. Fernando, parabéns, a disponibilidade tua certamente tem muito interesse. Nós temos um núcleo aqui de Estado, setor público, a gente tem
trabalhando no setor público, finanças públicas. Nós tivemos uma interlocução bacana com o Fernando Presente, que esteve no IPED, junto com o Tomás Província de Paulo, junto com o Camil, e cada estado ofereceu um levantamento de dados, e para nós essa interlocução com o IPE foi muito importante. Pena que não continuou, mas provavelmente nós estamos em um cenário de dar continuidade a isso, pelo interesse que a gente tem. Então, assim, a tua intervenção é muito importante para nós, e algumas constatações que eu queria conversar contigo e fazer alguns comentários. Quer dizer, no momento que tu levanta aqui o nível, vamos pegar Brasil, o nível de governo local, houve um aumento muito grande. Se tu considerares o Rio Grande do Sul, que nós tínhamos 200 municípios há 20 anos atrás, hoje nós temos quase 500, uma das explicações da elevação do nível local, em termos de emprego público, se deve às emancipações. A nossa Assembleia é extremamente emancipacionista, qualquer projeto de emancipação passa pela Assembleia, pelo interesse político que existe em relação à contratação de funcionários. Mas, se tu considerar a estrutura do sistema tributário, enquanto que a União vem mantendo a sua estrutura em termos de participação na receita, os estados surpreendentemente vêm perdendo para a minha insatisfação, para o meu desgosto, para o meu desânimo, enquanto que o nível municipal vem aumentando, vamos dizer assim, instabilmente com esse clamor pela emancipação, pelo municipalismo aqui no Rio Grande do Sul, que é muito forte. O setor empresarial nos enxerga como improdutivo, como um estado muito grande, como o setor os funcionários públicos não trabalham, não se dedicam, tem uma produtividade menor, e esquecem que o setor público ele é intensivo em trabalho, ou seja, que necessita ter o policial, o professor e o médico lá na ponta. E o grande problema que nós temos é que a gestão pública não funciona. A gestão pública nós tivemos agora, 5 anos atrás, o Tadeu, do Ministério do Planejamento, onde ele chegou a constatar que se tu pegar os 13 mil programas federais e se tu fizer o levantamento do PDA, né, quer dizer, a pesquisa do plano anual, que faz com indicadores com métricas, 50% dos gestores em nível federal não entendem os indicadores, que cada programa, construção de hospital, por exemplo, está relacionado com o índice de mortalidade infantil, eles não se dão conta que tem que ter interdisciplinaridade. Isso aí. Não é só a construção de hospital, mas é a despesa com água, com saneamento, e tem também implicações no índice de mortalidade infantil. Então, 50% dos gestores públicos não entendem. Então, nós temos um problema, não um volume, eu já estou encerrando, não um volume muito grande de empregos públicos no Brasil, até porque os dados é 10%, mas nós temos um problema de muita gente nas atividades meios, isso é uma questão da burocracia no Brasil, e pouca gente nas atividades fins. Então, seria muito mais importante se a gente pudesse fazer uma discussão mais séria de gestão pública no Brasil. Aliás, considerar, e eu já estou encaminhando essa pergunta para ti especificamente do gráfico que tu mostrasse no nível federal, que está diminuindo a participação, enquanto o nível municipal vem aumentando. Mas se tu considerar pelos números absolutos, eu quero crer que, até pela estrutura da participação das receitas, o nível federal vem se mantendo em termos de números, não diminuiu, vem se mantendo em termos de absolutos. É claro que ele perde participação em função do municipalismo, que aumentou muito o governo local. Mas, certamente, nem o federal, nem o estadual vem perdendo em termos absolutos. Pode ser em termos relativos em função desse fenômeno da emancipação. De uma forma geral, vamos dizer, as constatações são essas, quer dizer, a gente sofre muito crítica em relação à falta de produtividade. Nós temos um grande problema de gestão pública no Brasil, falta mais gente qualificada nas atividades fins, e o grande problema é os cargos de comissão, que aumentaram muito nesses tempos, tanto no governo federal quanto no governo estadual. E nesse sentido eu acho que
essa seria uma das explicações do fato de não ter tido participação do governo federal em relação às outras três esferas. Bom, são muitas questões. Né? Só um esclarecimento, eu estive de pé de 2008 a 2011 na assessoria do Márcio Costa. E não sou de pé mais e tal, eu sou da Federal Fluminense. Enfim, também, infelizmente, parei de estudar exatamente esse tema. Eu acho que algumas questões que você coloca, eu tenho condição de opinar, outras não. Né? O desdobramento da minha pesquisa, se eu tivesse continuado, certamente seria nessa questão fiscal. De fato, no Brasil, um problema fiscal complicado, uma desproporção no procedimento da distribuição das receitas com as atribuições que as esferas de governo, de governo, aliás, tem. Certo? Agora, uma única coisa que enfim, pelos dados que eu olhei nos tempos que eu estava de pé, não foi percebido em nenhum momento de cargo comissionado do governo federal nem estaduais. Eu acho que o problema maior talvez seja realmente que as atribuições ao município são muito grandes, né, desde a democratização, e o problema de recursos humanos mesmo. Né? Eu antes de estar na Federal Fluminense, fui professor na PUC em Campinas, eu procurava dizer para os meus alunos, olha gente, uma boa área para tentar, uma área que vai precisar gente de qualidade, em médio prazo, são os municípios. Né? Agora é claro que ela está mais qualificada, acaba sendo atrativa do setor privado, porque o setor público brasileiro, na média, paga muito mal, né? Principalmente os municípios. Enfim, eu acho que isso vai ter que ser enfrentado. Né? Essa coisa municipalista eu acho complicada, porque realmente tem alguns casos um exagero de criação do município, então para criar uma nova leva de criação do município de Deus que veio até acho que na hora do Brasil, todos esses piores do Brasil, então, no caso, eu tenho dificuldade. Mas eu acho que isso é um problema se não tiver uma forma também de distribuir esses recursos. Agora, quando prestar um embalar de verdade, a sociedade vai ter que discutir isso daí. Né? Eu tenho um certo receio dessa coisa municipalista, porque, na verdade, eu acho que as coisas no âmbito federal são mais bem fiscalizadas. Né? Bem ou mal por essa imprensa que nós temos, e nós também, talvez não, tá? Mas isso a democracia brasileira vai ter que debater, né? E vai ter mais dinheiro para isso. Isso é bom, tem que ser bem distribuído. Por exemplo, uma cidade como Paulínia, não sei se você já ouviu falar, perto de Campinas. É uma cidade que tem o terceiro maior sambódromo do Brasil. Vai ter isso. A cidade tem uma arrecadação absurda. Né? A região de Campinas foi muito rica, mas ela tem uma cidade pequena e tem uma refinaria hidrográfica em cima. Que é Dubai, não é exatamente assim, como se fosse isso. Na produção do petróleo, mas é refino. E é uma coisa incrível, porque os projetos que não sabem o que fazer com o dinheiro. É uma beleza, tem concurso público para a guarda municipal, para ganhar 5 mil por mês, beleza. Mas é somar, né? Tá certo? E tem dinheiro sobrando. E o problema tem esses problemas, né? A cidade brasileira, o federalismo brasileiro. Mas, enfim, essas preocupações são importantes, né? São coisas para se pensar e para se discutir, né? Para pessoas que estão... A minha contribuição tem uma contribuição dessa de emprego, né? Esse dado que eu te mostrei aqui não é de arrecadação, não. Não estou contestando, não. Você sabe muito mais do que eu sobre isso, né? O dado de arrecadação. Mas é por aí, né? Você está falando do ponto de vista, mas o dado que eu vejo é só do emprego. Diga. Brasil, isso é muito, essa disparidade é muito grande, e também
interessante a sua pergunta, porque muita coisa envolvida. Eu fiz um estudo primeiro comparando salário do setor público e setor privado. Né? Isso deu pano para a manga para a imprensa também, que foi naquela época que, vocês se lembram, na época que começaram a anunciar motoristas do Senado, aquela coisa, né? Claro, isso é um absurdo, lógico, né? Mas isso não é por isso que tem 100 motoristas, sei lá, que ganham. Está errado, mas não é por isso que o Estado brasileiro não funciona. Eu acho que o negócio é mais complexo. Né? Eu lembro que a gente começou a publicar esse trabalho, enfim, não sei se eu distorceu tudo, enfim. Mas é difícil comparar salário do setor privado e do setor público, porque claro, tem carreiras típicas de Estado que, se começar a comparar, quem merece ganhar mais, um juiz ou um presidente da LPM, sei lá, né? Certo? Isso são coisas que não dá para comparar muito. No caso do Brasil, vocês sabem, tem muitas distorções, dentro da carreira do Estado tem várias distorções, né? O nosso produto reproduz a desigualdade que há também no mercado de trabalho em geral, Brasil é Brasil sempre. Né? Agora tem coisas parecidas com outros países do mundo, né? Claro, o setor judiciário tem menos gente, os salários são melhores, são carreiras típicas de Estado. Né? A média salarial do setor público é sempre maior do setor privado. Aí o jornalista